Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 28 de outubro de 2024. Santos Simão e Judas, apóstolo, festa. Segunda-feira, cor litúrgica vermelha. São Simão e São Judas Tadeu, apóstolos primos de Jesus. Século I, Israel, São Simão e São Judas Tadeu, estes dois apóstolos, menos conhecidos que os outros, paradoxalmente, são dois parentes mais estreitos de Jesus. Eram dois de seus primos. No que se refere a Judas Tadeu, a tradição é bastante precisa. Sabe-se que, pelas Escrituras, seu pai, Alfeu, era irmão de São José, enquanto sua mãe, Maria de Cleófas, era prima da Virgem Maria. Por outro lado, pouco se sabe da existência assim, de Simão. A tradição é bastante vaga. Vós que conheceste de perto o Salvador do mundo e dele puderam participar da mesma família, rogai para que nós também encontremos a salvação que necessitamos e nela sejamos somados ao corpo místico de Cristo Jesus, pelo batismo. Amém. Na primeira leitura de hoje, em Efésios capítulo 2, 19 a 22, nós vamos ver que nós também temos esse convite, né? Assim como Simão e Judas Tadeu formaram a família de Jesus, né? Uma outra família, né? Além da família de sangue, agora eles também estão pela igreja, pelo convite de Jesus, nós também somos convidados a ser desta família. Olha o que fala Paulo aos Efésios: Irmãos, já não sois mais estrangeiros, nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Viu? Quando nós somos batizados, quando os nossos pais nos colocaram lá diante da igreja e pediram à igreja o batismo, nos tornaram filho de Deus, da família de Deus. Somos da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. Então, qual é a igreja que batiza? Aquela que tem como fundamento os apóstolos. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Receba agora as chaves dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Satanás, o demônio, há de tentar a igreja, né, formada por Jesus naquele momento, mas eu, o próprio Cristo, estarei à frente desta igreja, para que jamais ela caia. Então, são 21 séculos que este império chamado igreja está presente no mundo. Quantas e quantas vezes tentaram derrubar a igreja no mundo? Quantas e quantas vezes? Mas o Senhor só nos mostra que verdadeiramente esta igreja que tem como fundamento os apóstolos e os profetas é um desejo de Deus. Ela está viva e intensa até no século presente. O próprio Cristo é a pedra fundamental. Aí, versículo 21 continua: é nela que toda construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornastes moradas de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que bom quando nós percebemos que o próprio Deus, né, nos permite, com os nossos pecados, com os nossos desvios, formar a sua igreja, ser da sua família. Quando, em tese, no batismo, né, nós renunciamos todo investido do mal, todo Satanás e suas obras, mas somos imperfeitos, homens e mulheres imperfeitos, e esses homens e mulheres imperfeitos que são a igreja de Jesus.
são a família de Deus. E pela sua misericórdia, eh, Deus vai nos conduzindo pela graça em Jesus Cristo para sermos a igreja viva de Jesus. Deus conta com cada um de nós, mesmo com as nossas imperfeições. Ele conta com cada um de nós. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. Mesmo, mesmo imperfeitos, queremos ser, Senhor, da sua família, assim como São Simão e São Judas Tadeu, os apóstolos primos de Jesus, que hoje nós festejamos, né? E glorificamos a Deus. E que o nosso nome também esteja escrito, pois somos da família de Deus pelo batismo que recebemos. Amém. O responsório de hoje é o Salmo 18. Seu som ressoa e se espalha por toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica essa notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha por toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Que possamos ser, Senhor, estes amplificadores, multiplicadores, estes alto-falantes. Dai-nos, Senhor, a perseverança na fé para sempre testemunhar o seu nome diante dos homens. Amém. Evangelho está em Lucas, capítulo 6, de 12 a 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E no Evangelho de hoje, nós vamos ver como que o Senhor construiu a sua igreja, como que ele chama os apóstolos em meio aos seus discípulos, para deles formar a Santa Igreja Apostólica, Universal, quer dizer, católica, que posteriormente Paulo, Pedro, Lucas, Marcos, todos eles foram para Roma e posteriormente os católicos fundaram sua principal direção em Roma. Por isso está lá até hoje, por isso é Católica Apostólica Romana. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu a montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos de seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como falei no início da leitura do Evangelho, o Senhor começa então convidando os apóstolos. O mais interessante é que quando chama Judas Iscariotes, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Então, no início da igreja, né, no início mesmo, quando o Senhor chama os apóstolos e deles formam a igreja, já tinha também um traidor, já tinha também aquela brecha. Satanás tentava a igreja. Não foi diferente no decorrer dos anos. Sempre na igreja nós temos
alguns que preferem seguir a linha de Judas Iscariotes, eu falo de dentro da igreja mesmo, né? Então, estou falando de dentro, estou falando de padres, bispos, né? Alguns papas que também tentaram destruir a igreja. Mas a igreja, ela se torna um exemplo forte do Espírito Santo, forte de Jesus. Realmente é uma instituição de interesse e de carinho do Senhor, que, vejas, é o único império deste mundo que perdura 21 séculos. Só por Cristo, só pela palavra de Deus, que este império chamado Igreja está constituído até os dias de hoje, né? Temos o Papa como pessoa central, como que exerce, né, a administração geral da igreja. É em Cristo, né? Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É esta pedra que são quase 300 séculos, quase 300 papas, né, de Jesus até os dias de hoje. Então, sobre esta pedra, a, a, a igreja está construída pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus. E fazer parte desta igreja no nosso batismo, realmente assim, nos torna pessoas felizes, especiais, porque pertencemos a este plano de Deus para cada um de nós. As demais igrejas, tudo que acontece nos anos 1520, a revolta protestante e tudo, a igreja nunca entendeu que essas outras denominações deixaram de ser igreja católica. Ao contrário, são ainda acolhidas e de interesse da Igreja Católica Apostólica Romana, que surge do interesse de Deus, que surge da vontade de Deus. Somos todos irmãos em Cristo, todos. O próprio Cristo fala assim, ó, quem não espalha junto conosco somos nós, somos todos cristãos, filhos da mesma mãe. Mesmo que tenha acontecido esta divisão nos anos 1500, mas veja, 1500 anos a igreja apostólica, a igreja que surge dos apóstolos, ela se mantém unida. Depois tem esse advento lá na história que nos leva ao protestantismo. A igreja nunca foi santa, nunca foi, embora seja santa, ela sempre foi pecadora, ela sempre teve seus desvios e problemas. Não foi este evento de 1520 que tornou tudo alinhado. Mesmo a corrente protestante é cheia de problemas. Igreja tem problema, né? Porque são formados de homens, são formados de pessoas, assim como a igreja particular de Jesus, aquela dos apóstolos, teve problema. Talvez este problema criado ali por Judas Iscariotes, que traiu a igreja por dentro. É por dentro que ele quis destruir a igreja apostólica, por dentro. Talvez foi uma forma de Jesus nos mostrar que sempre haverá um Judas Iscariotes no meio de nós. Sempre haverá, né? Então nós temos como igreja orar pelos nossos padres, orar pelos nossos pastores, orar, né, por toda a estrutura clerical, orar acima de tudo pelo santo magistério da igreja, que o santo magistério não ficou parado só lá no tempo da patrística, do tempo da escolástica e depois dos concílios, não. A patrística, o Santo Magistério, ele vem até os dias de hoje, nos ajudando a atualizar, a interpretar a Bíblia e nos colocar na obediência da fé em direção à nossa salvação. Devemos orar por esta igreja. Então, esse Santo Evangelho nos traz essa responsabilidade. Já pensou um tijolo na parede que luta contra a parede, que pelo tijolo naquela parede, a parede toda desabava? Então, nós temos que estar unidos como argamassa, dividindo o peso da construção em cada tijolo. Somos nós, igreja. Que o nosso comportamento na igreja não seja como o comportamento de Judas Iscariotes, né? Ao contrário,
Nós estamos em cada tijolo que compõe essa igreja. Nós estamos em cada homem e mulher que compõe essa igreja. Devemos trabalhar unicamente para anunciar Cristo Jesus aos homens e converter corações, na obediência, na obediência doutrinal, na obediência dos dogmas, na obediência das leis, dos preceitos, tudo isso que forma a religião, que é o canal que nos liga na espiritualidade ao Senhor. Viver a nossa espiritualidade dentro dos limites, né? Dentro de uma interpretação bíblica que surge há 21 séculos. 21 séculos. Nós não estamos falando de 7 séculos, nós estamos falando de 21 séculos. Né? Então, nós temos que entender que a igreja vem amadurecendo dia a dia com seus apóstolos, com seus padres, bispos e tudo mais, nos dando todo o suporte e orientação para que possamos viver a nossa espiritualidade não como pagãos, não como hereges, mas como homens e mulheres com uma espiritualidade voltada para a salvação, para amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos e também respeitar os mandamentos do Senhor. Então, diante desse evangelho, de toda a liturgia de hoje, queremos glorificar cada homem, né? Glorificar a Deus por cada homem, por cada mulher que serve na igreja e também glorificar a Deus pela própria igreja, instituição que até hoje está conosco e está mantendo firme o propósito de divulgar a salvação em Jesus Cristo. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. A reflexão do dia é um programa voltado para estudo bíblico das palavras que compõem a liturgia do dia. Seja você também um anunciador desta boa nova, faça conosco esses 15, 20 minutos de estudo diário da palavra de Deus, é tão bom. Multiplique em suas redes sociais este estudo, esta pregação, este ensino, para que mais corações conheçam a palavra de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.